Estamos de volta, pessoal. Bom, já fizemos aqui uma análise inicial bem razoável aqui da história do estado de Rondônia. Agora a gente está dentro da evolução cronológica. A gente está pensando aqui num desenvolvimento econômico, numa evolução econômica que precede o próprio recorte regional. Então, eu vou te mostrar uma questão agora, também do concurso desse ano da FGV, tá? Para a Defensoria, em que eles vão trabalhar uma evolução econômica que, na verdade, é anterior a meados do século XX. Ou seja, uma evolução econômica que está pegando o que na época era ou província ou estado do Mato Grosso, ou província ou estado do Amazonas, e pedaços dessas áreas vão formar, primeiro, Guaporé, depois o que a gente vai conhecer como estado de Rondônia. Dá uma olhada na tela, a gente vai fazer essa questão agora. Questão 5. Analista de Defensoria Pública Rondônia 2015. A região norte, aquilo que eu falo sempre, assim, eu trabalho com escala geográfica. Escala geográfica para a gente hoje envolve qual o recorte do concurso? Rondônia. Mas não necessariamente a questão da prova será sobre Rondônia. Eles podem citar Rondônia no texto e fazer uma pergunta mais ampla, na escala região norte ou na escala amazônica. Olha a esperteza da banca nesse item. A região norte, em especial o Vale do Madeira. Quer dizer, na verdade, é em especial o Vale do Madeira? Nada, rapaz. Ele podia ter feito isso aí e adaptado para uma questão de uma prova no Acre. E aí citaria, sei lá, o Rio Branco ou algo parecido. Teve sua economia baseada no extrativismo e, como decorrência na sua formação social, o trabalho indígena, escravo ou não, foi largamente utilizado. No entanto, no início do século XX, ocorreu uma alteração. Então, aqui é o contexto. Eu falei para você que se a prova cortar no século XVIII, pedaço 19, geralmente o gabarito vai ser na linha da mineração, do ouro. Se ela vier um pouquinho para trás, século XVII, Bandeirante. Se ela for para frente, meados do século XX, território federal. Se ela está no final do 19 e 20, é borracha, não tem jeito. Se está no 19 e 20, o máximo que pode acontecer é ser algo mais específico, pegando a ferrovia Madeira-Mamoré. Não sendo isso, é o contexto da borracha. E é o que eu estou te falando, em especial do Vale do Madeira. Porque é nesse concurso. Pega essa questão e pode fazer por uma prova no estado do Amazonas, pode fazer para algo em Roraima, pode fazer para algo no Acre, e aí você vai fazendo a adaptação. No fundo, isso aqui é uma pergunta de história do Brasil, trabalhando o ciclo da borracha. Foram 2 ciclos da borracha. Aquele lá do final do 19 início do 20 e aquela retomada no contexto da Segunda Guerra. Nós temos uma ação econômica anterior na Amazônia, que você sabe bem, as famosas drogas do sertão, cacau, guaraná, castanha do Pará. Mas a borracha alterou a escala de atuação, à medida que a indústria automobilística avançou e por aí vai. E aí, obviamente, você tem o interesse maior pela região amazônica. Tranquilo? Vamos ver? No entanto, no século XX, ocorreu uma alteração nesse quadro relativo à mão de obra com a não utilização de indígenas. Então, nesse avanço aí da borracha, essa mão de obra indígena ela foi sendo trocada, né? Na verdade, uma outra mão de obra, aí você já não tem também escravidão no país, a Lei Áurea de 1888 vai atuar. O fator que justificou a alteração foi fim da escravidão no Brasil no final do século XIX, isso ocorreu, atraindo a mão de obra imigrante. Não, o imigrante que vem para o Brasil, realmente, pessoal, aí um pouquinho de história do Brasil, tá? O período áureo da imigração estrangeira para o Brasil, ele vem de 1850, que é quando a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é quando acaba o tráfico negreiro, até 34. Eu não estou dizendo que não houve imigração antes de 1850, por exemplo, os alemães vieram antes, tá? E nem depois de 34. Por exemplo, minha mãe veio depois. Minha mãe é italiana e veio para o Brasil em 47. Então, houve imigração pré-1850 e pós-1964. Mas no plano macro, esse é o período de maior imigração no Brasil, entre a abolição do tráfico negreiro e a lei de cotas de imigração do Vargas. Mas não foi para Rondônia, não foi para o Amazonas. Não estou dizendo que não haja imigração para aí, mas a maior parte dessa imigração pegou São Paulo e região sul. Então a letra A está fora. Quem foi trabalhar com a borracha não é o italiano, ou não foi o italiano, não foi o espanhol. Na verdade, é um brasileiro especificamente de uma região. O gabarito vai estar nisso. Letra B.
a política oficial dos governos republicanos de forçar a migração do sul para o norte do país. Lá naquela época, a história de Rondônia tem muito a ver com o sul. A existência do município como Ji-Paraná até indica isso para você. Muita gente saiu do sul do Brasil nos anos 70, até nos anos 60 um pouquinho, mas nos anos 70, anos 80, em busca de terra mais barata na Amazônia, inclusive Rondônia. Mas eu não estou nos anos 70 e 80, eu não estou no final do século XX. Eu estou no final do 19 para o 20. Esse imigrante não vem do sul, ele vem do Nordeste. E um dos motivos dessa migração, é claro, você tem a borracha. A borracha é o elemento de atração. E aí você tem um grande movimento do Nordeste para essa área da borracha, usando a calha dos rios. Mas lá no Nordeste também tem um fator de repulsão importante e o gabarito vai ser esse fator de repulsão. A borracha atrai. E uma coisa especificamente contribuiu para uma saída ainda maior do Nordeste. O gabarito vai ser esse. Letra C. A seca prolongada do Nordeste, mais especificamente do semiárido nordestino, que forçou a migração desse contingente populacional para a região norte. Então isso é uma coisa famosa nessa cronologia básica que eu estou defendendo para vocês. Em relação ao estado de Rondônia, eu estou batendo sempre na tecla da mineração lá no 18, pedaço 19, na borracha 19 e 20, do território federal meados do 20, e as atividades recentes que eu falo daqui a pouco, eu falo na próxima aula, a partir da rodovia BR-364 e do processo de ocupação com a ditadura militar. No ciclo da borracha, é muito importante saber que tem 2 ciclos, final do 19 e início do 20 é um, Segunda Guerra Mundial, outro. E que a mão de obra nordestina se destacou e uma seca importante lá no final do século XIX contribuiu para grande parte da migração. Foi isso que a banca explorou nesse item. Tranquilo? Legal? Vai para a tela então, vamos evoluir um pouco mais. Ainda no mesmo concurso, técnico da Defensoria Pública Rondônia 2015, a ocupação dos vales do Guaporé e do Madeira durante o século XVIII e XIX apresentou características antagônicas. Opa, agora ele já deu uma aprofundada aqui. Então, Madeira, mais ao norte do estado, Guaporé, mais ao sul, tem características antagônicas. Enquanto o Vale do Guaporé entrou em decadência, então, olha só, pessoal, 18, 19, eu sei que tem a ver com a mineração. E a mineração pegou tudo. Aí há o declínio da mineração, mas por algum motivo, esse declínio da mineração vai atingir muito o Vale do Guaporé, mas pouco Madeira, que vai iniciar um período de prosperidade econômica e aumento demográfico pode ser justificado. Pô, já sei o que vai ser. Na minha cronologia básica, troca mineração, avança borracha. Essa borracha avança muito no Vale do Madeira e não tanto no Guaporé. Ok? Vamos procurar? Fácil, essa aí não vou nem perder tempo. Extração da borracha que atraiu milhares de imigrantes para a região. É o que eu estou falando para você. Pensar no café, café é importante a produção em Rondônia hoje, mas isso é recente. A estrada de ferro Madeira Mamoré, obviamente, que ela contribui, mas não é atraindo estrangeiros. Você vê, não vou, assim, muito complicado para quem dá aula considerar a questão como fácil ou difícil. Isso às vezes cria até em vocês uma certa, não é irritação, mas um certo incômodo, né? Cara, quantas vezes dando aula presencial eu montei uma questão achando que era fácil e os alunos consideraram difícil, e outras eu montei uma questão achando que era difícil e consideraram fácil. É muito complicado esse tipo de avaliação. O que eu queria é só que você tivesse na cabeça, assim, primeiro o macro. Deixa para ir no detalhe depois. O macro é mineração, borracha, território federal, BR-364. Se você tiver esses 4 cortes, eu arrisco dizer que 70% das questões, hoje a gente está pegando mais em história, tá? Mas das questões com a pegada mais histórica sobre Rondônia, você mata. Agora, e os outros 30%? Bom, sempre tem uns 5 a 10% que é imponderável. Não é, não, você acertar todos. Não dá para garantir isso. Mas eu diria que os outros 20% já vêm para uma coisa mais sofisticada. É trocar se era imigrante, se veio do Nordeste, se não veio, quem começou a fazer, o nome de um município. Aí é uma coisa já mais micro. A grande questão é, você só parte para isso quando você já dominou o macro. Tranquilo? Volta lá. Bom, fechamos essa. Aqui, um pouquinho da ferrovia Madeira Mamoré, que realmente é relevante na região. E
como o território federal, ele começou, vamos esquecer que Lábrea, Amazonas hoje, e Santo Antônio do Madeira faziam parte desse início. Vamos focar só em Guajará-Mirim e Porto Velho. Cara, uma ferrovia feita dentro de um contexto do ciclo da borracha, que faz exatamente essa conexão, conseguindo atravessar lá aquele trecho encachoeirado do Madeira, ela obviamente é fundamental na história do seu estado, né? Tem que saber a ferrovia Madeira-Mamoré. Aí eu coloquei aqui, de novo, cronologia básica, tá? Vão cobrar para vocês esses nomes? Acho que não, mas sei lá. Aí é contigo, é quanto você tem de tempo para investir. Cronologia da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 1861, já estou no contexto ali da borracha, tá? Da valorização econômica daquela área. O general Quente Quevedo sugere a construção de uma ferrovia nos rios Mamoré e Madeira. Claro, pessoal, uma aula de geohistória de Rondônia, que se insere no contexto amazônico, que se insere no contexto brasileiro, que se insere no contexto mundial. Pô, a sugestão para essa ferrovia é porque você está num momento de expansão ferroviária no mundo, e houve no Brasil também. Se esse concurso fosse aqui na Serra do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a ferrovia que eu falaria seria outra. Seria a Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, juntando o fundo da Baía de Guanabara à raiz da serra. É assim que a banda toca, meu irmão. Na verdade, o século XIX é um momento de avanço ferroviário. E se fosse um concurso em São Paulo? Eu falaria daquelas ferrovias do café, que saíram lá de Santos, conectando a cidade de São Paulo ao interior paulista, e deram maior fluidez à circulação. Agora, o avanço da ferrovia no século XIX, porque ela está avançando, não vai acontecer em qualquer lugar. Por que especificamente nesse lugar? Por causa da borracha. Então você junta um interesse econômico, eu quero transportar essa borracha, com uma inovação técnica do período. O que é que o general propõe? Olha só, vamos fazer aqui uma ferrovia ligando o Mamoré ao Madeira, vencendo o trecho encachoeirado, que eu vou dar fluidez e vou sair com aquela produção da Bolívia lá para o Atlântico. Porque se eu chego ao Madeira, eu chego ao Amazonas. O Madeira não é afluente? Eu chego ao Amazonas. Aliás, a hidrovia do Madeira não atua hoje brilhantemente, levando soja, por exemplo. Então, faz um corte de hoje para o passado. A mesma lógica. Cheguei ao Madeira, do Madeira eu chego no Amazonas, do Amazonas eu tenho navio de grande porte, manda para onde você quiser. Ok? Volta lá. A comissão Keller estuda a possibilidade da ligação do Madeira a Guajará-Mirim. Logo, a Mamoré. O coronel George Earl Churchill funda a Madeira and Mamoré Highway para a construção... Tá bom meu inglês, hein? Highway para a construção da ferrovia. O inglês macarrônico. Banqueiros ingleses impõem ao coronel Churchill a contratação da Public Works Construction Company. A Public Works rompe o contrato... Bom, de tudo isso aí, pessoal. Churchill para lá, general para cá e tal. Ó, começou com capital estrangeiro. Prova de múltipla escolha é assim que a banda toca. Então começa como um projeto internacional. Isso é gabarito, tá? Começa como projeto internacional. Há importância para a Bolívia. Claro que daqui a pouco eu vou ter que colocar o quê? O Tratado de Petrópolis. Não, João, você falou para mim que o Tratado de Petrópolis tem a ver com Acre. Sim, mas como o Acre era da Bolívia e vai passar ao Brasil, uma das contrapartidas, além do Brasil indenizar a Bolívia, é construir essa ferrovia que vai tirar a Bolívia. Lembra que a Bolívia é um país mediterrâneo, não estou doido não, tá? Eu sei que o Mediterrâneo é um mar lá entre a Europa e a África, mas olha o nome dele, vou repetir para você, ó, de maneira bem tranquila. Mediterrâneo, no meio das terras. O mar Mediterrâneo se chama assim porque para cima está a Europa, para baixo está a África, para a direita está o Oriente Médio. Bolívia e Paraguai são países mediterrâneos. Suíça é um país mediterrâneo, porque está no meio das terras. E sempre que tem um país mediterrâneo, ele precisa escoar, tem que ter uma saída. O Chile bloqueia a saída da Bolívia para o mar. Então essa ferrovia seria uma forma de romper esse isolamento. Tranquilo? Volta lá. A Public Works rompe o contrato e abandona as obras. O coronel Churchill assina o contrato de construção da ferrovia com a P&T Collins. A P&T Collins abandona as obras, deixando 7 km de linha construída. Então é um projeto que remete a meados
a meados do século XIX, já no contexto da borracha, inicialmente estrangeiro, e agora a gente vai começar a mudar esse troço. A Comissão Morsen é encarregada de estudar o traçado da ferrovia. Brasil e Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis. Aqui o Brasil assumiu, olha só. Aquela ferrovia, que história impressionante, né? Aquela ferrovia já pensada há 40 anos vai ser parte do acordo com a Bolívia. O Brasil assume a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Percival Farquhar funda a Madeira Mamoré Railway Company, compra a concessão. A May Jackie Randolph inicia a construção da ferrovia a partir de Porto Velho. 1910, a inauguração. Aliás, Porto Velho é fundada com esse contexto da Madeira Mamoré, né? Interessante isso, né? Uma cidade que tem essa conexão hidroviária óbvia, Rio Madeira, mas ao mesmo tempo ferroviária. Inauguração do primeiro trecho de Santo Antônio a Jaci, Paraná. Em 1º de agosto, inauguração oficial da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Isso aqui é uma data importante. 31, alegando que a ferrovia era deficitária, a Madeira Mamoré Railway interrompe o tráfego, o governo brasileiro estabelece o tráfego. 66, o presidente Castelo Branco transfere a Madeira Mamoré para o Ministério da Guerra, cabe ao Batalhão de Engenharia, Construção e Administração. 72, desativação. Que história, né? Um contexto ligado ao ciclo da borracha, que acaba tendo enormes dificuldades de construção, imagina, com a floresta amazônica, milhares de trabalhadores mortos. A ferrovia é inaugurada, coincidentemente, numa época que a borracha já entra em decadência, em crise, e para piorar, o Brasil faz uma opção diferente. O Brasil já não quer ferrovia no século XX. As ferrovias vão sendo abandonadas, o investimento é rodoviário. O próprio estado de Rondônia, você vê, que tem uma história interessante, pensando em transporte, né? 3 rios, Mamoré, Guaporé e Madeira. Uma história ligada a uma ferrovia trágica, digamos assim, e hoje um modelo que é o modelo rodoviário com a BR-364. Muito interessante. Eu, se sou da banca, eu faço uma questão em cima disso. Em cima desses eixos de transporte, fazendo até conexões com opções políticas, né? Como é que o rodoviarismo do governo JK, por exemplo, faz com que as ferrovias no Brasil todo sofram, né? Porque elas deixam de ser alternativa. Vai lá na tela. Vamos mostrar imagem e questão. Olha a dificuldade que é construir uma ferrovia dessa pelo meio de uma floresta equatorial, pluvial, né? Bom, aqui é Marechal Rondon, mas eu quero falar de mais coisa ainda sobre a Madeira Mamoré. Mas vamos lá. Quem foi Marechal Rondon? Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em Mimoso, no estado do Mato Grosso, no dia 5 de maio de 1865. Filho de Cândido Mariano da Silva e Claudina de Freitas Evangelista da Silva, perdeu os pais muito cedo e foi criado em Cuiabá pelo tio, de quem herdou e incorporou o sobrenome Rondon. Começou a construir a linha telegráfica. Então, a Madeira Mamoré é muito importante. Mas se você for olhar hoje o desenho da BR-364, ela segue basicamente o que é essa linha telegráfica. Porque você tem uma região, o território federal só vai nascer em 43. Mas olha quanta história já tem. Ciclos econômicos, mineração, borracha, uma ferrovia trágica. Então, você está com um lugar lá, longe pra caramba do centro econômico brasileiro, e um lugar isolado, que só é atingido o quê? Por rios. Então, qual é a história dessa linha telegráfica? Eu tenho que romper o isolamento, eu tenho que linkar essa área ao restante do país. E a gente vai contar um pouco disso agora. Vamos lá. A Comissão do Marechal foi a primeira a alcançar a região amazônica. Nessa mesma época estava sendo feita a ferrovia Madeira Mamoré, que junto com a telegráfica de Rondon ajudaram a ocupar a região do atual estado de Rondônia. Rondon fez levantamentos cartográficos, topográficos, zoológicos, botânicos, etnográficos, né, cultura, índios, muito importante o serviço dele em relação à questão indígena, e linguísticos da região percorrida nos trabalhos de construção das linhas telegráficas. Por sua contribuição ao conhecimento científico, recebeu várias homenagens e muitas condecorações, bom, a maior delas, batizar o próprio estado, né? Bom, aqui o Marechal Rondon, em destaque no centro, perdão, pessoal, no centro da foto. E aqui a linha telegráfica, ó. Olha o desenho da linha telegráfica e como é que a ideia é. O Rio de Janeiro, na época, era a capital. Então, como é que você alcança essa região naquele momento? Por rios. Por rios. E aí, qual é a ideia? A ideia é que eu tenho que romper o isolamento, porque romper o isolamento de Rondônia é romper o isolamento também do Acre. Então, a ideia é, vamos fazer uma linha telegráfica, e essa linha telegráfica depois vai ser a base, o caminho,
para a própria BR-364. Bom, questão 7 vai tratar disso. Há sinais desse movimento desde a época do descobrimento, mas foi no governo Vargas que a colonização da floresta passou a ser vista como estratégica para os interesses nacionais. Era a época da Marcha para o Oeste. Volto a te dizer que a Marcha para o Oeste ela tem um cunho geopolítico. Sabe o que é geopolítica? Geopolítica é a ligação da geografia com o poder. A Marcha para o Oeste ela quer acabar com os brancos cartográficos do interior brasileiro. Eu quero levar gente para lugares vazios, porque eu tenho medo de perder essa área. Tem 3 coisas geopolíticas muito importantes que afetam diretamente Rondônia e que, na verdade, tem a lógica com esse coração do Brasil, esse miolo brasileiro. Marcha para o Oeste com Vargas, transferência da capital para Brasília com o JK e programa de integração nacional com a ditadura militar. Isso é decisivo para entender hoje uma região norte e centro-oeste que tem somadas mais de 30 milhões de pessoas. Você pode considerar pouco pela população brasileira, que é gigantesca, com 200 milhões. Mas só para lembrar, o Canadá tem 30 milhões de habitantes. A Austrália, 20 milhões. Tem brasileiro que ainda pensa no centro-oeste, na região norte, como região vazia. Moram mais de 30 milhões de pessoas nessa área. Na Amazônia Legal, 20 milhões de pessoas. E isso tem a ver com essa sequência. Marcha para o Oeste do Vargas, transferência da capital para Brasília e as rodovias que vão ser abertas, né? A base do que é a BR-364 é a ligação, na verdade, de Brasília-Acre. E depois a ditadura militar, que eu falo daqui a pouquinho, com todo o processo de intensificação da ocupação local. Vamos lá. Durante a ditadura militar, a política para a Amazônia ficou conhecida com o lema de integrar para não integrar. Mas entregar, ok, vamos integrar o Brasil para não entregar a Amazônia ao estrangeiro. Mas o nome oficial é Política, Programa de Integração Nacional. Bom, a ocupação da Amazônia ganhou fôlego no século XX, como mostra o trecho da reportagem acima. Sobre as consequências dessa ocupação pode-se destacar o desenvolvimento econômico baseado nos princípios da sustentabilidade. Isso é errado. Errado. O conceito de desenvolvimento sustentável ele foi criado por uma comissão da ONU só em 1987, meu amigo. Eu já estava entrando na faculdade, não sou tão velho assim. O relatório Brundtland cria esse conceito. A ditadura militar, quando estimula a ocupação da Amazônia, não tem nada contra o meio ambiente, eu sou um defensor de natureza também. Mas na época não havia essa preocupação. Não vou ficar aqui culpando a ditadura. Na verdade, a lógica é, a floresta era um obstáculo. Vamos lá tirar a floresta. Então não é... Agora que se discute como é que eu equaciono, ficou feio, né? Como é que eu equaciono? Interesse econômico com preocupação ambiental, mas isso não na época. Na época a floresta é um obstáculo, não é algo a ser protegido. Vamos ocupar a área. Tranquilo? Errado a letra A. Letra B. A demarcação das terras dos grupos indígenas. Isso aqui é a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 é que cria essa obrigatoriedade. Eu estou lá para trás. Constituição de 1988. E aí sim, você tem um volume de demarcação muito alto. Forte deterioração. É uma constatação, gente, não é a denúncia, é uma constatação. A forte deterioração do bioma da região norte como consequência da exploração desenfreada na região. Estou nos anos 70. Ó, a Sudã é de 66. A Suframa é de 67. A Transamazônica é de 70. Isso é uma época que não há... Para você ter ideia, a primeira grande conferência ambiental do mundo foi em 72. Foi a Conferência de Estocolmo. E nessa conferência, a postura da maior parte do mundo foi de resistência. Espera aí, gente, eu tenho que mexer na natureza para me desenvolver. Então não tem sentido imaginar que o Brasil seria tão de vanguarda assim, tão precursor assim, para ser o primeiro país do mundo a já se preocupar com a natureza. Então a degradação acabou sendo muito alta. Tranquilo? Volta lá. Fechamos a questão número 7, vamos avançar. Aqui tem uma imagem para você, eu vou te dar uns segundinhos para você olhar para ela. O que está em verde é a floresta que continua. O que está em vermelho é a área que foi desmatada. Dá para perceber uma área efetivamente mais desmatada da Amazônia na periferia da região, aquilo que alguns autores chamam de arco do fogo, arco da ocupação consolidada, que é isso aqui, ó.
O pessoal que não é do governo chama de Arco do Fogo. O governo chama de Arco da Ocupação Consolidada, que é a área mais desmatada da Amazônia. A Amazônia perdeu mais ou menos 20% da sua cobertura original, não é dos biomas mais desmatados do Brasil. A Mata Atlântica é muito mais desmatada, o Cerrado está muito mais desmatado, mas é claro que em termos absolutos, esses 20% alterados da Amazônia dá um número muito grande. O nosso foco aqui é o estado de Rondônia. Se você reparar bem, entre os estados mais conservados do Brasil, a gente tem Roraima, Amapá, o próprio Acre, que tem um desmatamento grande aqui na parte sudeste, mas na sua parte centro-norte ele é mais conservado. E o Amazonas, que está bem conservado. Rondônia não é um desses estados. Na verdade, Rondônia, até por causa da própria BR-364, e por causa de uma ocupação econômica mais intensa, está nesse eixo aqui, ó, de desmatamento mais claro, como é o Mato Grosso, como é Tocantins. Bom, aqui eu procurei um dado. Esse negócio da aula para um estado é sempre complicado, porque eu estou te falando. A gente trabalha com o macro, mas é possível que a banca, se quiser trabalhar um pouquinho mais direitinho, procure dados do estado específico em questão, no caso Rondônia. Então, qual é o percentual de alteração de 91 até 2001 da Amazônia legal? Bom, o acumulado em 91, 8%. O acumulado em 2011, 15%, eu já conheço um número maior, tá? Isso aqui eu peguei de um relatório do IBGE, que é a análise dos dados da sustentabilidade no Brasil. Mas eu conheço um número que bate 18%, mas não vou brigar por isso. O importante para mim aqui é, pessoal, em termos absolutos, Rondônia não é o mais desmatado, mas em termos relativos é. Então repara como é que o percentual desflorestado em Rondônia e no Maranhão está no mais alto. Chega a ser maior que no Mato Grosso, chega maior que no Pará. Então isso é um dado, não acho que eles vão cobrar dessa maneira. Acho que eles vão botar isso como não gabarito. O que seria esse não gabarito? Os mais conservados são Amapá, Amazonas, Roraima. Então o cara pode pegar uma alternativa. Com relação à realidade atual do estado de Rondônia, podemos afirmar que o estado possui uma das menores taxas de desmatamento quando comparada às outras unidades da Federação da Amazônia. Errado. A lógica ali foi uma lógica que acabou aí, né? Acabou gerando um desmatamento mais intenso. Tranquilo? Volta para a tela. Aqui, cuidado para não também fazer nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ao mesmo tempo que o estado não está entre aqueles que têm a maior taxa de conservação, ele está bem alterado, não dá para dizer que não tem ações para proteção. O que são essas coisas coloridas aí, pessoal? Isso aí são as unidades de conservação no estado de Rondônia. São as estações ecológicas, são as florestas nacionais, são os parques estaduais e nacionais, são as reservas biológicas, são as florestas extrativistas. Então, ó, informação número 1. O grau de alteração da vegetação original no estado de Rondônia é alto, mesmo para os padrões da região. Informação 2. Há ações, verbo haver, ações para tentar conservar o bioma. Aí a questão é como é que equaciona uma coisa e outra. Ok? Volta na tela. Terra indígena. Aí tem uma outra questão, né? Terra indígena não é a área de proteção ambiental, mas é uma área, de certa maneira, também protegida. E, obviamente, que a existência dessas terras indígenas e das unidades de conservação ambiental, ao mesmo tempo que há interesse econômico, gera uma tendência de conflito. O conflito pela terra na Amazônia é uma das marcas na região. Aqui, essa próxima questão ela vai remeter a isso, a esses conflitos. O que eu queria de vocês sempre é não perder de vista que essa aula é uma aula de Rondônia, no contexto da Amazônia e dos diferentes ciclos. Então a gente vai retomar no quarto bloco em cima disso, mas eu acho que a coisa já está construída. O que falta agora é um detalhe ou outro, porque eu tenho que também falar da geografia de Rondônia, eu tenho que falar do momento atual, que eu não falei ainda, mas eu acho que eu já estou satisfeito com os ciclos. Eu vou retomar, vou fazer uma última questão disso, que é a questão número 8, e depois a gente muda o ritmo da aula. Segura aí que eu já volto.